Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos trazendo aí hoje para vocês a dica 2, né, do módulo 12 de frações do ensino fundamental. E na última dica que nós passamos para vocês, a gente estava falando um pouquinho sobre esse quadro aqui, né, de representação das frações, com denominador menor que 10. E aí a gente vai dar sequência aí hoje, né, Heitor? Isso, Rodrigo. Obrigado, tá? Eu vou continuar a explicação sobre as nomenclaturas, tá? De algumas frações, tá? Então, aquele primeiro quadro, a gente observou os denominadores menores do que 10, tá? Por exemplo, 1/2, né? Quando o denominador é 2, né? A gente viu aqueles de 3 quartos, né? E assim por diante, tá? Então, agora a gente vai ver agora denominadores igual à potência de 10, tá? Ou seja, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante, tá? Então, vem 3 exemplos para nós, tá? O primeiro, então, seria o 11 décimos, tá? Então, o denominador 10, a gente fala décimos, tá bom? O segundo exemplo, 3 centésimos, tá? Então, denominador 100 centésimos, ok? A gente denomina a nossa fração assim, o denominador 100. E, por último, a gente tem o 1 milésimo, né? Então, ou seja, quando o denominador é 1000, tá? A gente chama essa fração de o quê? Milésimo, tá bom? E por último, a nomenclatura aqui que a gente tem seria quando o denominador, tá? Maior do que 10, não sendo a potência de 10, tá? Por exemplo, o 11, o 12, o 25, o 40, como vocês vão poder ver aí, tá joia? Então, o primeiro exemplo que a gente traz é o seguinte: 2 11 avos, tá? Então, o que que tem de especial na nomenclatura dessa fração? É esse avos, né? Depois do 11, o que a gente coloca? Avos, tá? Então, 2 onzeavos. Então, assim que lê essa fração. Por exemplo, vamos ler essa fração. 9 40 avos. Tá? Então, observe o que a gente fez aí quando o denominador era 40, a gente colocou o avos, né? Adicionou o avos aí. Tá? E assim por diante, tá? Ó, vamos observar essa. 5, 25 avos. A mesma ideia, né? Então, quando o denominador é maior do que 10 e não é uma potência de 10, a gente adiciona, tá? Esse avos aí, tá? No número do nosso denominador, para a gente poder fazer essa nomenclatura. Por último, a gente tem os 7, 42 avos, tá bom? Seria essa fração. Então, o que a gente fez? 42, a gente adicionou o avos ali. Beleza, Rodrigo? Isso. E é porque esse termo vem de octavos, né? E porque a gente Ah, usa tá. avos é por isso, que é do latim, né? Que aí vem, de vez de falar um oitavo, fala um oitavos, né? Então vem essa Entendi. puxando dessa nomenclatura do latim aí. Engraçado isso, né? A gente usa aí hoje Interessante. ainda. É uma herança aí que a gente tem aí. Bom, então trouxe muito bem a explicação de como representar, de como falar, né, gente? Que é importante quando a gente lê um número, saber ler o número, né? Como é que você escreve e como é que você lê. Então, vamos trabalhar alguns exemplos, né, Heitor? Escreva Sim. na forma fracionária. Vocês vão escrever uma fraçãozinha. Vão lembrar do nosso material. Para escrever uma fração, você deve levar em consideração o numerador, não pode esquecer de jeito nenhum, né? E o denominador, certo? Certo. E na hora de escrever isso, lembra que o Heitor comentou bem, o denominador é dividir em partes iguais, né? No caso aqui que a gente está trabalhando com essas frações nesse sentido. Então, 3 sétimos, o que seria esses 3 sétimos, então? É você pegar 3 e dividir por 7. Tá vendo lá? Os sétimos vem do 7 embaixo, como eu estou te explicado bem lá. 1 quarto, aqui na letra C, ó. 1 é o numerador, quarto é o denominador. 1 quarto. O inteiro, que foi dividido em 4 partes. Ó, 15 centésimos, aqui, ó. 15 dividido por 100 centésimos. Uma coisa importante, que nós só estamos trabalhando com frações em que o numerador é inteiro e o denominador também é inteiro. Estão percebendo? Sempre números inteiros, ó, em cima e embaixo. Pode-se escrever frações também com números não inteiros, mas isso é um assunto que a gente vai tratar mais na frente, tá? Mas existe, né, Heitor? Sim. 6 oitavos, vamos fazer mais um aqui, 6 sobre 8. E acho que vocês dão conta aí para frente de trabalhar com essa ideia de representar Isso. frações, né, Heitor? Só olhar Qualquer o coisa, só quadro aqui consultar o quadro, isso, e exatamente. O mandar quadro está ver. bem explicadinho, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, escreva como se lê cada uma das frações, tá? A gente não vai fazer todas, tá? Vamos fazer algumas. Por exemplo, a letra B. Como a gente lê essa fração? 23, 45 avos, tá?
Então, lembra a regrinha, né? O 45 é maior do que 10 e não é potência de 10. Então, se ele é maior do que 10 e não é potência de 10, então, como que a gente lê a fração? A gente lê o primeiro número, 23, lê o segundo número, 45, e adiciona o avos, tá? 23 e 45 avos, tá bom? Aí vai escrever assim, 45 né? avos, exato. Escrever por extenso que a gente quer, tá? Por exemplo, a letra C, mesma ideia, 9, 16 avos, né? Mesma ideia, o 16 é maior que 10, não é potência de 10. Então, a gente lê o primeiro número, 9, e a gente lê o segundo, 16, e coloca o avos nele, tá bom? Ó, Qualquer por coisa, né, exemplo, Heitor? Volta lá no quadro de novo, só ó. retornar. A regra é simples, né, Rodrigo? De 1 até 9, você se tem alguns nomes especiais, né? Um meio, um terço, um quarto, que a gente já falou, né? De potências de 10, você tem que olhar. Também tem alguns casos especiais, né? Centésimos, milésimos, né? E maior do que 10 e que não é potência de 10, só a gente adicionar o avos no final. Por exemplo, como eu estava falando, a letra C, 9 e 16 avos, tá bom? Lê a letra G, por favor, para mim. A letra G, ó, vamos observar, quem está no denominador? É o 9, né? A gente viu quando o denominador é 9, a gente lê essa fração como nono. Então, isso seria 23 nonos, tá? Então, como o Rodrigo colocou, observa que essa fração ela é maior do que 1, né? Maior do que 1 inteiro, né? Por quê? Olha o numerador é maior do que o denominador, né? O 23 é muito maior do que o 9, né? Então, assim, se a gente estiver considerando algumas imagens, igual ele falou, né? A gente tem que considerar algumas imagens inteiras aí, se a gente quiser representar essa fração, tá? E é isso, pessoal. Aí, como a gente disse, retorne lá, qualquer dúvida também não tem erro não. Volta no quadro que vocês conseguem, tá bom? Ana, vamos trabalhar aqui agora com alguns probleminhas, né, que envolvem as frações, né? Porque as frações, como a gente falou lá no início, elas são representações de partes do inteiro ou do próprio inteiro, né? Então a gente pode também pensar que as frações estão associadas também a uma porcentagem, né, também do inteiro, né? É uma parte dele. Então, numa classe de 40 alunos, vamos ver esse exemplo aqui, compareceram 3 quartos para a aula, por exemplo. Quantos alunos compareceram? Então, você tinha 40 alunos, que é a quantidade inteira, e 3 quartos deles. Vocês podem pensar o seguinte, ó. Pega aqui um inteiro, imagina que isso aqui são os 40 alunos, né? Você vai dividir isso aqui em 4 partes. Então, ó, 1, 2, 3, 4 partes, e vai representar 3. Mas veja bem, se você tem 40 alunos, observe os desenhos aqui embaixo, ó. 40 alunos a gente dividiu em 4 grupos de 10, tá vendo? 4 quartos é quando você pegasse tudo, que seria 40 alunos. Como eu quero 3 quartos, eu vou representar só 3 partes aqui, ó. 1, 2, 3. 10 mais 10 mais 10 dá 20, ou 10 vezes 3, ou falei errado, 10 mais 10 mais 10 dá 30, ou 10 vezes 3, que são 30 alunos, tá vendo? Então, significa que 3 quartos de 40 vai ser igual a 30. Uma outra maneira de fazer isso, você pode pensar assim, ó, 3 quartos de 40, você pega 3, multiplica por 40 e divide esse resultado por 4. Também é uma outra estratégia, né? Ó, isso vocês dão conta de fazer tranquilamente, ó. 3 vezes 40 dá 120, dividido por 4 dá 30. Lembra que uma fração, ela sempre representa uma divisão, né? Então, 120 dividido por 4 vai dar 30 e vai deixar resto zero. É uma outra forma de pensar nesse problema, tá? Para aqueles que tiverem uma expertise maior aí também, pode pesquisar depois. Lembra que 3 quartos pode ser escrito também como 0,75. É um número decimal, ó, se você usar a calculadora, que representa 75%. É uma estratégia também para vocês pensar. Tá bom? Então, esse exercício número 1 aqui está pedindo lá para a gente calcular 3 sétimos de 84. Se vocês seguirem essa linha de raciocínio da dica que eu dei ali, ó, como é que a gente pode fazer? Ó, 3 sobre 7
vezes 84, certo? Você pode multiplicar, então, 3 por 84 e dividir por 7. Então, façam essa operação aí. Ou pode dividir 84 por 7 direto e depois multiplicar por 3, né, Heitor? Na Isso, letra exato. B, mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 175 e o resultado você divide por 7. Tá? Então, vamos usar essa estratégia, tá? Para fazer esse tipo de exercício. Bacana? Legal, Rodrigo. Um outro probleminha aqui é número 2. Está falando assim, ó. Um saco de arroz pesa 60 quilos. Quanto que pesa 3 quintos desse saco? Então, seria 3 quintos de 60. 60. Nós já explicamos aí. 3 vezes 60 dividido por 5. Tá? Então, nós estamos deixando indicado aí para vocês irem pensando em como fazer as operações.